Olá, sou o Padre Juliano, tenho 42 anos e vou contar um pouco, bem rápido, um pouco da minha história vocacional. A minha família é de Ituverava, foi lá que eu nasci, foi lá que eu cresci, foi lá que então eu me desenvolvi, e também aonde eu comecei com o chamado vocacional. Tenho uma irmã mais velha que eu, já é casada, tenho 2 sobrinhos, Minha família sempre participou da igreja, sempre, desde criança, desde quando nasci, me levavam nas missas. Meus pais sempre participaram dos vicentinos, me levava nas reuniões, nas conferências, e foi nesse ambiente que eu nasci e que eu cresci, Mas, como a grande maioria dos jovens, infelizmente, na adolescência, dei uma afastada da igreja, E depois de vários anos, um pouco afastado da igreja, buscando em outros caminhos, uma alegria que não encontrava, voltei então novamente para a igreja. Depois da adolescência, foi quando então, através de um convite, conheci o caminho neocatecumenal. Ali eu comecei as catequeses, comecei a buscar a me aprofundar mais na minha fé, porque até então fui batizado, vivia uma fé enquanto criança muito superficial, recebi a primeira comunhão, a Eucaristia, tudo isso de forma, a crisma, tudo isso de forma muito superficial, Mas depois, quando eu voltei, depois então ali da minha adolescência, lá para mais de uns 22 anos, 23 anos, quando voltei então para a igreja, decidi aprofundar um pouco na minha fé, aprofundar um pouco na igreja, o que ela ensinava, a sua doutrina, a sua liturgia, e fui me apaixonando, Foi quando eu também, nesse desejo de conhecer mais a igreja, voltei também, para os vicentinos, agora de uma forma mais participativa, mais consciente. Participei um tempo também da renovação, Então eu tinha dentro de mim esse desejo de conhecer a igreja com todos os seus carismas, com os seus grupos, com a sua doutrina, como disse. Procurava sempre ler, a respeito da doutrina católica. Passei a gostar muito, da liturgia, e então comecei a sentir um chamado de procurar saber como acontecia os encontros vocacionais, como era o processo para uma pessoa se tornar, chegar a ser padre, porque até então não conhecia nada disso. Foi quando então procurei meu pároco, na época o Padre Vilmar Volpato, que me incentivou também a fazer os encontros, a amadurecer um pouco mais toda esta ideia que eu tinha, tudo aquilo que eu estava procurando conhecer melhor, Então, comecei a fazer os encontros vocacionais no ano de 2003, Eu tinha 25 anos de idade, já um pouco mais de idade, da média dos jovens que procuravam fazer os encontros vocacionais, E nos primeiros encontros senti um pouco estranho, porque eu nunca fui coroinha, A maioria dos vocacionados ali já tinha uma certa caminhada como coroinha. Eu via o testemunho deles, que desde criança, desde cedo sentia, esse desejo de ser padre, e eu nunca tinha sentido esse desejo enquanto criança, Mas, perseverei nos encontros, confiando sempre na graça de Deus, com os meus medos, com os desafios que eu via pela frente,
diante de estudos que tinham que ser realizados, né, pela frente, e tudo isso causava muitas vezes muito medo, mas perseverei nos encontros, até que no final então de 2003, né, quando eu fui convidado para entrar, né, no seminário. Então entrei, né, resolvi deixar o meu trabalho, né, eu até então tive vários trabalhos, né, já trabalhei de servente de pedreiro com meu pai, com meus tios, né, já trabalhei em lojas de materiais para construção como vendedor, e de deixar tudo isso para mim foi um passo também difícil, né, porque com 25 anos de idade já tinha uma certa autonomia em relação a tudo isso, né, mas resolvi me arriscar, né, confiar na graça de Deus para que Deus pudesse fazer aquilo que Ele quisesse de mim, né. Eu queria, naquele momento, era obedecer à voz de Deus, né, para que pudesse responder a um chamado vocacional e que pudesse ser feliz e dedicar a minha vida toda nesse chamado vocacional que Deus queria para mim. Então fiz o primeiro ano de propedêutico, depois os 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Então tudo isso foi me ajudando a amadurecer bastante no chamado. E Deus sempre faz as coisas, né, da forma com que Ele vai nos envolvendo, né, aos poucos. Daquele Juliano que nunca imaginava ser padre, aos poucos Deus foi construindo, né, essa história vocacional, esse chamado, a minha correspondência, né, ao chamado, para que eu pudesse então, em 2012, né, quando eu fui então ordenado sacerdote, no dia 16 de março de 2012, né, foi um dos dias mais felizes da minha vida, né, como disse, sempre olhando para os desafios, para os medos, né, que teria pela frente, mas sempre confiando na graça de Deus que Ele pudesse me conduzir, né? Se assim Ele tem me chamado, assim Ele tem sustentado, né, nesses 8 anos de encontros vocacionais. Se Deus me sustentou, os 8 anos, né, de seminário, se Deus me sustentou nesse tempo, né, com a sua graça, me ajudando sempre a dizer sim, então certamente Ele iria me ajudar também a ser fiel na minha vocação, no chamado que Ele me fez, né? Então, diante da ordenação, hoje, 2021, então, faz 9 anos de padre, né? Já mais tempo do que o tempo de seminário, né? E nesses 9 anos de seminário, de padre, foram 9 anos de grande aprendizado, né? Foram 9 anos realmente de perceber a presença de Deus, né, que tem me sustentado nessa caminhada, né. Primeiramente fui vigário paroquial em Ituverava, na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Depois então fui para Franca, né, onde eu fiquei por 5 anos como reitor do seminário propedêutico e ao mesmo tempo sendo vigário nas paróquias Menino Jesus de Praga e Santa Ifigênia, e depois, no último ano de seminário, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, né? E desde 2019 um novo desafio, né, que é ser pároco, né? Então, hoje sou pároco na paróquia São Sebastião de Jericoara e também da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, na cidade de Buritizal. A cada dia, como disse, Deus tem me mostrado o seu amor por mim, né? Sou muito feliz nesse chamado que Ele me faz, sou muito feliz e muito grato a Deus por tantas oportunidades que Ele me concedeu e tem me concedido e está me concedendo, né? De responder a esse chamado e com alegria, né, estar à frente, sempre aceitando esses novos desafios, né? Cada ano de padre, cada acontecimento, cada paróquia, cada realidade são desafios diferentes, né? Com alguns medos, algumas dificuldades,
mas acima de tudo com muita alegria e com muito desejo, né, de servir a Deus aonde quer que Ele nos envie, né? Então, esse é um pouco da minha história vocacional, né? E a todos os jovens que sentem, né, também esse chamado, não tenha medo, né? Deus vai chamando e aos poucos nós vamos correspondendo e aos poucos Deus vai nos capacitando, aos poucos Deus vai fazendo com que nós possamos sentir inseridos também, né, nessa história vocacional que Ele realiza e quer realizar com cada um de nós. Não podemos deixar de dar os primeiros passos, né? Vamos dando o primeiro passo, Deus vai nos consolando, Deus vai nos mostrando o caminho e assim vamos continuando em frente, dando passos, né? E assim Deus aos poucos vai construindo a nossa história vocacional, vai construindo a nossa história de santificação, né? Porque a nossa história vocacional está relacionada com a nossa busca à santidade, né? E é na nossa vocação que vamos nos santificar. E hoje agradeço a Deus por me santificar a cada dia, buscar a santificação, né, nessas duas paróquias, no trabalho pastoral, né, nos atendimentos, né, em tudo isso, na realização dos sacramentos, né, que é o ponto central da vida de um sacerdote, aquilo que alimenta a nossa fé, alimenta também a nossa vocação. Então, agradeço a Deus, né, e também aqueles que têm assistido esse vídeo, que possa perseverar no chamado que Deus faz.